O nosso programa já vai começar, mas antes eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube. Por R$ 14,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, aprofundando os assuntos mais importantes do momento. E você já segue o IB nas redes sociais? O seu apoio é muito importante para nós. Desejamos a todos um bom programa. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindo, meu amigo Henrique Zimmermann. Então, vocês me viram, né? Com outro cabelo, outra roupa, em outro cenário. Estamos aqui fazendo... Cada semana queremos um diferente. Não é verdade, é verdade. Aí o pessoal não se entendia, mas eu reforço o convite, viu? Para vocês entrarem para o clube de membros do IB, R$ 14,99 por mês, e conteúdos exclusivos, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que eu acho que é tão interessante, trazendo pluralidade, complexidade, etc, etc, etc. Qualidade, né, em última instância. Henrique Zimmermann, vamos falar da visita de Benjamin Netanyahu a Washington. Israel foi um dos muitos países, 150 países, afinal, vítimas do tarifaço norte-americano, 17%, nem foi um dos países com as taxas mais altas, com os percentuais mais altos, mas ainda assim, esse foi, digamos assim, o álibi, essa foi a desculpa, o mote para a ida de Netanyahu a Washington, mas, na verdade, o primeiro-ministro queria negociar muito mais coisa que isso. O Trump queria negociar muito mais coisa do que isso. Netanyahu, o primeiro-ministro, estava na Hungria. Era a primeira viagem dele desde 7 de outubro à Europa. Obviamente houve um compromisso por parte de Viktor Orbán, que de nenhuma maneira lhe tocariam com este mandato de captura que há contra Netanyahu, e de repente, no meio de uma conversa com Trump sobre o tema das tarifas que agora afeta a todo o mundo, Trump disse-lhe: vem cá, na segunda-feira. E ele, que estava passando o Shabat com a Sara, com a sua mulher, no Danúbio, ao lado do Danúbio e descansando, meteu-se no avião, no Canfei Tzion, o novo avião que ele tem, e foi diretamente para Washington. E eu acho, Leila, que tudo o que aconteceu em Washington, na Casa Branca, a economia e o tema das tarifas, é uma espécie de cobertura para poder falar desses temas. Nós sabemos de alguns dos temas que falaram, mas eu acho que há outros que não foram publicados. Houve toda uma mise-en-scène que eles fizeram ali numa espécie de falar com a imprensa, etc. Eu acho que o objetivo de Trump era muito claro, era dizer, frente a Netanyahu: tu não vais agora fazer nenhum ataque militar contra o Irã, de nenhuma maneira, sem estar coordenado connosco, porque nós vamos começar negociação com o Irã no sábado, a mais alto nível, em Oman. Agora, tu lembras-te, na semana passada eu já te disse num momento determinado que havia contactos em Oman, em Muscat, que eu sabia disso. Ou seja, não vão começar no sábado. Já há contactos entre os Estados Unidos e o Irã, dizem que indiretos, através do ministro dos Exteriores de Oman, mas em qualquer caso vamos ver este sábado um encontro entre o ministro dos Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, e o Steve Witkoff, o grande enviado de Trump, que conseguiu o primeiro acordo com o Hamas, não conseguiu o segundo, tentou na Ucrânia e na Rússia, não conseguiu, não teve êxito, e agora vai negociar com o Irã, o que pode vir a ser, eu diria, o que pode vir a impedir. O que ele está tentando conseguir, o Steve Witkoff, é não ter que fazer um ataque militar contra o Irã, se não realmente chegar a um acordo que possa ser uma nova versão daquele acordo famoso que foi assinado pelo Obama em 2015, iniciado pelo Obama, o JCPOA, que Trump abandonou em 2018. Só que desta vez há grandes novidades. Ou seja, não se trata só de um acordo sobre o tema nuclear.
Trata-se de um acordo que inclui outras questões, que inclui, por exemplo, temas como limitar o desenvolvimento a fabricação de mísseis e de drones. Isso é um tema muito grave. Pensa que o Irã, segundo as minhas fontes, eles tentam desenvolver o Shihab 6, que ainda não está operacional, mas que o Shihab 6 pode chegar a Nova Iorque, 12 mil quilómetros de distância. À parte que eles já cobrem parte das capitais europeias, uma grande parte das capitais europeias, com os mísseis que têm à sua disposição. Ou seja, não é só Israel. E a administração Trump entendeu que é importante parar este tema dos mísseis e dos drones e, por outro lado, vão negociar também sobre o apoio do Irã aos grupos armados na região, aos seus proxies, sobretudo o Hezbollah e o Hamas, mas também as milícias pró-iranianas do Iraque, que neste momento, Leila, estão dispostas a desarmar-se pela primeira vez, as milícias da Síria e, sem dúvida, os Houthis no Iémen, que estão a ser golpeados pelos Estados Unidos e que se fala até da possibilidade de que os Estados Unidos entrem por via terrestre pela primeira vez no porto de Hodeida para controlar o estreito de Bab el-Mandab, pelo qual passa 20% do comércio marítimo mundial. A questão é que Israel vê nisto tudo uma ameaça existencial, a possibilidade de que o Irã consiga armas nucleares, e o Irã ainda não tomou a decisão de fabricar a bomba atómica, mas segundo os serviços secretos norte-americanos, eles têm a capacidade técnica para o fazer rapidamente. Eu posso dizer os dados que eu tenho. São dados da Agência Atómica Internacional e dados de vários países, imagino que de serviços secretos de vários países. E segundo dizem, o Irã tem já uma quantidade suficiente de urânio enriquecido para fabricar 7 bombas nucleares. Isso segundo a Agência Atómica Internacional. Segundo outras fontes, eles podem fabricar a sua primeira bomba no prazo de uma semana, se tomam a decisão. E podem fabricar 10 bombas no prazo de um mês. É verdade que eles têm um problema, e é que não têm ainda cabeças nucleares ou mísseis que podem transportar as bombas nucleares, o que quer dizer que eles ainda precisam de alguns meses, provavelmente, para o conseguir. E por outro lado, o líder supremo, Ali Khamenei, que recebeu uma carta de Trump muito dura outro dia e respondeu com grande dureza, mas depois tentou suavizar o que disse. Eu não tenho a certeza que ele vá dar a ordem de fabricar bombas nucleares, porque ele sabe que isso provocaria uma operação militar imediata e seria um alto preço para o Irã. Pensa que o Irã sabe que no Golfo Pérsico, a parte de haver neste momento uma força militar enorme, a maior das últimas décadas, que os Estados Unidos trouxe aqui para ameaçar o Irã, entre eles 2 porta-aviões, não um. Leila, cada porta-aviões tem 7 mil soldados, tem entre 90 e 100 caças, F-15, F-16, F-35, B-2, tem realmente os aviões mais sofisticados do mundo e tem uma força militar que pode conquistar um continente. Então, eles têm 2, não um. Isso é uma ameaça muito grande. E por outro lado, eles sabem o que dizem fontes estrangeiras, e é que Israel, há anos já, que tem no Golfo Pérsico, e não só, também no Mar Vermelho e também no Mediterrâneo, submarinos que, segundo fontes estrangeiras, têm capacidade de nuclear e seriam o que se chamaria o Second Strike Force, a força de segundo ataque. Ou seja, no caso, não queira Deus, que uma coisa assim acontecesse, que o Irã decidisse atacar alguém, neste caso poderia ser Israel, com uma bomba nuclear, Israel teria a capacidade para destruir o Irã e, portanto, eu acho
que o que nós estamos a ver neste momento é uma tentativa justamente de mostrar peito, de mostrar força, justamente para evitar um confronto militar e conseguir um novo acordo que substitua o JCPOA de Obama de 2015 e que neste momento teria que incluir, como dissemos também, a limitação da fabricação de drones e mísseis e tentar limitar a colaboração entre o Irã e os seus proxies na região. Bom, e Steve Witkoff está encarregado dessa negociação com o Irã, Steve Witkoff que também está encarregado de uma retomada de um cessar-fogo, em alguma medida, né, e a soltura de 8 reféns num primeiro momento, troca de cessar-fogo em Gaza e por aí vai, que é uma proposta egípcia, mas isso está parado. De qualquer forma, eu acho que é importante a gente comparar essa saída de Netanyahu a Washington com a anterior, em que houve aquela fala de Trump a respeito da Riviera em Gaza, da remoção dos palestinos, que foi vista, na verdade, como um absurdo e incomodou muita gente. Mas, de qualquer forma, há uma leitura por parte de alguns analistas, o Amos Harel, por exemplo, no Haaretz, que o Trump deu uma certa enquadrada no Netanyahu. Olha só, o que me interessa é acabar logo com essa guerra, tem a questão dos reféns, elogiou inclusive o Erdogan, da Turquia, que não é exatamente um amigo de Netanyahu, e falou da preocupação com a Arábia Saudita, quer dizer, ele vai deixando muito clara essa intenção de normalizar as relações entre Israel e a Arábia Saudita, mas por conta de uma necessidade de aproximação entre os Estados Unidos e os sauditas, né, Henrique? Exatamente. Eu acho que o tema económico foi só uma cobertura. Esta questão do Irã é importante para a administração Trump, mas, sobretudo, o que mais interessa neste momento, também falaram da Síria, se quiseres depois falamos do tema da Turquia, que é um tema importante porque a Turquia está tentando, de alguma maneira, substituir o Irã. Ou seja, o eixo que nós conhecíamos, que era o eixo xiita, que tinha o Irã com os seus aliados à volta de Israel e que foi de alguma maneira destruído. De facto, olha, tenho aqui um dado dos últimos minutos que é extremamente interessante e que mostra um pouco o que acontece na região, as mudanças que há quando estamos exatamente 1 ano e meio depois do massacre do Hamas em Gaza, que foi no dia 7 de outubro de 2023, 18 meses passaram, Leila, é incrível. Imagina tu que o Hezbollah no Líbano, o braço mais poderoso do Irã, diz nas últimas horas que está disposto a desarmar-se, ou seja, a desmantelar a sua força militar para ser substituída pelo exército libanês se Israel se retirar dos 5 pontos que ocupa na fronteira do Líbano, enquanto não concluir esta operação de que o exército libanês substitui as forças do Hezbollah que estavam no sul do Líbano. Eu com muito cuidado vou-te dizer que ontem estive com uma pessoa que veio do Líbano, veio de outro país, mas que é libanês e que está em Israel e que me disse que há um esforço muito grande para a primeira vez em décadas que os libaneses têm esperança de que vão poder limitar a força do Hezbollah a ponto de transformá-lo num movimento político. Eu não acredito que isso vai acontecer tão rapidamente, mas não há dúvida que eles estão extremamente debilitados e que o presidente do Líbano, o novo presidente, Joseph Aoun, que é um comandante do exército, que está a tentar, de alguma maneira, reforçar a presença do exército libanês em todo o Líbano, em vez do Hezbollah. O Youssef Aoun começa agora negociações com o Hezbollah para o que seria o desarme do Hezbollah, a substituição pelo exército total, e no meio disto tudo há uma pressão enorme por parte dos Estados Unidos para o conseguir, e há contactos que podem demorar anos, Leila, ou podem demorar dias. Podemos ser surpreendidos, de repente, num momento determinado, de algum tipo de acordo entre Israel e o Líbano,
o novo Líbano, o novo governo, que não tem interesse em continuar esta guerra que dura há décadas e que só fez empobrecer o Líbano, debilitar o Líbano. Se eu não me engano, o Líbano tem agora uma renda per capita de pouco mais de $2.000 por ano. Compara com o vizinho do sul, Israel, que tem 56, 57 mil dólares por ano. Ou seja, como é que eles chegaram a esta situação de bancarrota? Eles entendem que um dos principais responsáveis é o Hezbollah. Mas eu volto atrás e eu dizia-te que o que eu vejo é que há uma tentativa por parte da Turquia, que é o único país governado pelos irmãos muçulmanos, e que de alguma maneira a Turquia criou uma espécie de pequeno império neo-otomano. O sonho de Erdogan é ser o novo sultão, o sultão islamista, mas uma espécie de sultão. E é assim que, por exemplo, na Síria, ele já não controla só o norte como controlava, senão que tenta ajudar a reconstruir o exército sírio, oferece dinheiro e ajuda a Al-Jolani, a Ahmed Ashara, o presidente da Síria, e Israel tem uma grande preocupação por isto, porque o que Israel não vai permitir é que a Turquia crie, conjuntamente com o dinheiro do Qatar, que crie um novo eixo, desta vez sunita, não xiita, que ameaça Israel. E esse tema é um tema muito delicado. Não sei se tu ouviste o que disse o Trump ao Netanyahu frente às câmaras. Disse: eu sou amigo de Erdogan e nós vamos resolver todos os problemas. Não nos esqueçamos que a Turquia joga a duas bandas. Por um lado, é membro da NATO, próximo aos Estados Unidos, etc., e pelo outro, tenta criar este eixo dos irmãos muçulmanos, da Irmandade Muçulmana em toda a região, e transforma-se, no fundo, num objetivo para Israel. Tudo o que eles fazem é a duas bandas. Repara, eles, por exemplo, por um lado, dizem que não querem ter mais relações comerciais com Israel, nem turismo israelense, que era uma coisa brutal durante anos e anos, mas pelo outro continuam a fazer negócios com Israel. E falamos de mais de 6 bilhões de dólares por ano de negócios. Há quem diga que se aproxima a 10. Eu não sei, não posso contar, mas não há dúvida que há negócios entre Israel e a Turquia, apesar de toda esta situação. Eu penso que o 7 de outubro, Leila, nós vemos que mudou o jogo geopolítico. E encontramos agora numa situação que Israel prefere ter de volta os russos na zona de Latakia e de Tartus, ao pé do mar Mediterrâneo. Porque pelo menos com os russos havia uma espécie de controlo na região que impedia que houvesse uma escalada lá. Neste momento, a grande preocupação em Israel é que Erdogan leve a região a uma situação de grande tensão. Eu quero dizer que um académico turco-israelense, o Dr. Eitan Cohen, que nasceu em Istambul e que investiga agora na Universidade de Tel Aviv, diz que a posição de Erdogan evolucionou muito nos últimos anos. Ele passou de ser pró-palestino, de ter uma posição pró-Palestina geral, pró-autoridade palestina, pró-Al-Fatah, a ter uma retórica claramente pró-Hamas, hostil a Israel, o que pode levar a um confronto direto, e é por isso que neste momento o Mossad recomenda aos cidadãos israelenses evitar visitar o país. Há risco de ataques de organizações terroristas contra israelenses na Turquia, e há lá também, eu diria, uma censura mediática crescente que de alguma maneira é parte deste regime que Erdogan tenta manter na Turquia. Bom, e você falou da Síria, né, Henrique? E uma reportagem do New York Times essa semana fala da volta do Estado Islâmico, que o Estado Islâmico está retomando forças na Síria, então certamente há algo aí para a gente acompanhar. Ainda sobre esse encontro de Trump e Netanyahu, teve um compromisso do Netanyahu de não, vamos caminhar para
reduzir o nosso superávit comercial com os Estados Unidos, ou seja, para comprar mais dos Estados Unidos, e o Trump disse, olha, a gente ajuda muito vocês, né? Ainda sobre a questão tarifária, 4 bilhões, enfim, anuais aí para Israel, é uma ajuda muito grande, a gente sabe que tem todo... O país número um no mundo. 4 bilhões de dólares e seriam 3,8, mas, enfim, ordem de grandeza, 4 bilhões. De qualquer forma, a gente sabe que há todo o apoio, a questão das armas e por aí vai. Agora, ainda olhando para o Netanyahu nas suas perdas e ganhos aí dessa semana, teve a decisão da Suprema Corte a respeito do destino do Ronen Bar, do chefe do Shin Bet. Foi uma derrota, por assim dizer, para Netanyahu, porque a Suprema Corte manteve Ronen Bar no cargo. E aí fica a questão, o que Netanyahu vai fazer, vai acatar, não vai acatar, e se há, então, a partir de agora, com a Suprema Corte mantendo Ronen Bar do cargo, máximo do Shin Bet até uma decisão final, se a crise institucional se acirra em Israel. Sem dúvida. Estamos a viver ontem foi um dia tremendo, vimos como os poderes chocavam um com o outro no Tribunal Supremo de Jerusalém. Há um último tema que nós não falamos, que eu acho que é importante, relacionado com o tema anterior, permite-me para que eu não me esqueça, que é que o Trump vai à Arábia Saudita em maio. E vai ser a sua primeira visita ao exterior. Provavelmente ele vai também aos Emirados Árabes Unidos e ao Qatar. Agora, eu acho que o tema que não falaram em público foi justamente esse. Foi o tema da Arábia Saudita, porque Trump não quer que esta visita seja sem resultados. Ele quer que haja alguma coisa positiva durante esta visita, é preciso estar muito atentos. Agora, voltamos ao tema da crise institucional e se ele vai acatar ou não esta decisão. Eu acho que ele neste momento tem um dilema, ele tem pressões dentro do seu partido de dizer, ok, eles querem impor-te o Ronen Bar, o chefe do Shin Bet, muito bem, mas tu não estás obrigado a convocá-lo às reuniões mais secretas e podes-lhe retirar o perfil de segurança que ele precisa para poder ter acesso a material ultra secreto. E desta maneira tentar esvaziar a sua influência dentro da mesa de onde se tomam as decisões. Mas também isso quer dizer que ele não pode nomear outro chefe do Shin Bet, não pode nem mesmo nomear um chefe substituto do Shin Bet em vez de Ronen Bar. Ou seja, entramos aqui numa crise importante, num choque, eu acho, cara a cara entre o poder executivo e o poder judicial, e vimos isso no tribunal ontem, quando eles, por exemplo, expulsaram Tali Gottlieb, uma deputada muito espampanante, flamante, dramática, que se deixou levar à força fora do tribunal e que a juiz disse, é uma pena que você esteja provocando um choque entre poderes em Israel. Em qualquer caso, vemos que isto não é o único caso, temos o caso também de Gali Baharav Miara, a fiscal-geral, assessora judicial do governo, todo poderosa, devo dizer, que o governo pensa que atua contra eles e contra a sua política e que a quer substituir. Neste momento já ainda nem se fala disso, porque sabe-se que se o Tribunal Supremo parou a decisão com Ronen Bar, vai parar muito mais com Gali Baharav Miara, mas é um exemplo mais do choque que estamos a ver. E a pergunta é, tu me perguntaste, vai Netanyahu acatar a decisão? Muito passa pelo Qatar, Leila, e não por acatar. Passa pelo Qatar Gate, porque Ronen Bar estava investigando o Qatar Gate, ou seja, este caso, este escândalo político-mediático que investiga a influência secreta do Qatar na política israelense e nos meios israelenses, pagamentos de dinheiro a figuras públicas, a assessores de Netanyahu,
neste caso, a jornalistas com o objetivo de melhorar a imagem pública em Israel do Emirado Qatari. Um país que, como sabemos, financiou também o Hamas, ou ainda financia e apoia o Hamas, e é o patrocinador económico do Hamas. Eles dizem que foi a pedido dos Estados Unidos e de Israel, mas em qualquer caso isso não vamos poder saber se é verdade ou não, mas o que sabemos que é verdade é que eles davam dinheiro durante anos ao Hamas, dinheiro que chegava em bolsas, que aterravam num avião privado em Ben Gurion, eram levados à fronteira de Erez e daí passavam ao Hamas. E hoje em dia nós já sabemos o que o Hamas fez com esse dinheiro. O que o Hamas fez foi construir túneis, centenas de quilómetros de túneis. Hoje sai uma informação preocupante, Leila, de que só 25% dos túneis foram destruídos nesta guerra de 1 ano e meio, ou seja, que ainda há 75%, centenas de quilómetros intactos. E por outro lado, eles construíram toda a indústria de mísseis e de foguetes que lançaram dezenas de milhares sobre território israelense. A pergunta é, qual é a relação de Netanyahu com tudo isto? Nós sabemos que Ronen Bar investiga tudo isso, ele não é formalmente acusado de nada ainda, mas muita gente se pergunta, podia Netanyahu não saber que Jonathan Urich, o seu assessor mais próximo, provavelmente, e Eli Feldstein estavam, de alguma maneira, a receber, dizem, dinheiro do Qatar, que haja outros como Ofer Golan ou Israel Einhorn, que estavam relacionados com o Likud e próximos a Netanyahu, que provavelmente estavam fazendo a mesma coisa. Por agora não sabemos, mas o que eu tenho claro é que se isto salpicasse Netanyahu e alguém, incluído o lobista norte-americano Jay Futlik, que é quem deu o dinheiro em nome do Qatar, um judeu norte-americano que trabalhava com Bill Clinton e com Hillary Clinton, que era o lobista do Qatar e que trouxe aparentemente o dinheiro para Eli Feldstein e para Jonathan Urich. Em qualquer caso, tudo isto, o que estamos vendo neste momento é que há uma crise de confiança institucional extremamente poderosa. Há muitas pessoas, jornalistas, assessores, funcionários, que estão sendo investigados para saber se houve algum tipo de benefício que eles receberam de uma potência estrangeira hostil. Ou seja, outra das grandes discussões é se o Qatar é um país inimigo ou não, ou simplesmente um país hostil, porque há uma diferença legal aqui, porque ajudar a um país inimigo significa alta traição, e isso é especialmente grave. Assim que isso tudo está sendo debatido também no tribunal, e em qualquer caso o que nós vemos é o risco de politização da justiça israelense e dos serviços de segurança se Netanyahu consegue retirar da cabeça destas organizações estas pessoas como são Ronen Bar e Gali Bar Avmiara. Henrique, queria saber como é que repercutiu aí a história dos socorristas e médicos do Crescente Vermelho. Teve uma versão dada por Israel e aí depois foi contestada, e sai um relatório dizendo que, olha, a autópsia mostra que houve a intenção de matar porque os tiros atingiram da cintura para cima. Foi um episódio ocorrido em março, no dia 23 de março, e até foi notícia aqui no Brasil. Foi um episódio muito grave por um motivo muito claro, porque que eu me lembre, é uma das primeiras vezes que nós encontramos esta contradição total entre a versão oficial e a versão real. E justamente porque isto foi filmado, absolutamente, e as imagens chegaram ao New York Times, soube-se que os oficiais, os soldados que estavam no lugar, não disseram a verdade. Eu sei que estão a pedir responsabilidades dos oficiais no lugar. A propósito, houve outro incidente parecido na Cisjordânia, menos grave, mas parecido, no qual também rodaram cabeças, não no sentido literal, mas houve oficiais que vão ser julgados, que foram levados a tribunal militar, que foram substituídos. Eu penso que aqui é muito grave o que aconteceu,
Mas há só um detalhe que eu ainda quero verificar, e é que quando o exército corrigiu e reconheceu o que tinha acontecido, agregou um detalhe que a mim me faz pensar, e é que dos 15 mortos, entre 6 e 8 eram membros do Hamas, membros do braço armado do Hamas. Então tudo isso é preciso. Eu já, quando te mentem uma vez, deixo de acreditar e quero verificar pelos meus meios propriamente, mas eu acho que isso é grave. Agora, se é verdade que eles eram gente do Hamas, eu posso dizer uma coisa, Leila, há uma coisa da qual eu não tenho dúvida, e é que o Hamas infiltrou-se não só nos serviços médicos e nos hospitais de Gaza, senão também nos equipamentos de professores em Gaza. Todas as equipas de professores que há estão contaminados por gente do Hamas. Na UNRWA, de onde nós sabemos que houve gente da UNRWA, professores que entraram a Israel no dia 7 de outubro, nos sequestradores do Hamas, vários reféns estiveram nas mãos de gente que trabalhava na UNRWA. E por último, nós somos jornalistas, houve aparentemente numerosos jornalistas que de dia trabalhavam com a Al Jazeera, por assim dizer, e de noite lutavam com o Hamas. Bom, o caso na Cisjordânia que você se refere, acho que diz respeito à morte de um rapaz, né, um Amer Rabé, de 14 anos, que foi também atingido por tiro, disparado pelas Forças de Defesa de Israel, enfim, e ele tem cidadania americana também, então a comunidade palestina em Nova Jersey está mobilizada por causa disso, e essa história possivelmente ainda vai render. Agora, vamos falar dos reféns um pouquinho, Henrique, porque o Fórum das Famílias dos Reféns, das Famílias dos Desaparecidos, soltou um relatório agora, essa semana, sobre as condições de vida, e a gente tem que lembrar que faz 1 ano e meio, né, do 7 de outubro, afinal de contas, fez agora no dia 7, segunda-feira, e o relatório é exatamente por aí, 18 meses no cativeiro, e faz quase que uma projeção, né, com base em relatos daquilo que foi transmitido por aqueles que já saíram do cativeiro, pelos ex-reféns, mas de como deve estar o estado dos supostamente 24 que estão vivos ainda em Gaza. E os dados são um bocado alarmantes, né? São terríveis. São terríveis. Realmente, ninguém podia imaginar que chegaríamos a 1 ano e meio nesta situação. É verdadeiramente. Eu estive, anteontem eu apresentei um livro em hebraico e estive com Luís e Sílvia Cunho, que 8 membros da sua família foram sequestrados para Gaza, e os dois filhos continuam em Gaza, David Cunho e Ariel Cunho. Não sabemos se estão vivos ou mortos. As filhas de David Cunho foram libertadas, mas e a mulher dele também. Sabemos que há quem o tenha visto ultimamente, mas Ariel Cunho ninguém o viu e ninguém sabe se está vivo ou se está morto. E tu falas com estes pais e eles dizem que eles suspeitam que não só eles estão presos com cadeias nos braços e nos pés, não só eles estão na escuridade e bebem água salgada e têm acesso a um balde de água para tomar um duche uma vez por mês, e recebem uma quantidade de comida que em média perderam 20 quilos, 25 quilos cada um, e eles dizem: os meus filhos eram muito magros já quando saíram daqui, imagina agora como eles devem estar. E ao mesmo tempo fala-se cada vez mais, começa a sair a notícia de abusos sexuais também a homens, Leila, também a homens, não só a mulheres. E tudo isto é uma situação verdadeiramente terrível. O Hamas vê que Israel volta a fazer uma operação em Gaza e diz que não mexeu dos lugares de onde Israel disse que ia atacar os reféns que tem nos túneis, e que se Israel se aproxima lá para fazer uma operação, eles matam os reféns imediatamente.
Todos os reféns dizem que os tipos do Hamas dizem, os que estão com eles nos túneis. No momento em que nós ouvirmos que há um primeiro soldado que entra no túnel, nós vimos e nós abatemos-vos um por um. E tudo isto é uma situação terrível. O exército diz que, ou o governo, mais do que o exército, que não podem não atacar o Hamas porque o Hamas se está reorganizando. E sabes uma coisa mais, Leila? O ministro da Defesa, o Israel Katz, desvelou um documento que, segundo o qual, antes de 7 de outubro, ia reassinuar o líder do Hamas e o outro líder do braço armado, Mohammad Def, escreveram a Ismail Qani, o chefe da força Quds, das Guardas Revolucionárias Islâmicas do Irão, em 2021, e pediram-lhe uma ajuda de 20 milhões de dólares por mês durante 2 anos, ou seja, quase 500 milhões de dólares, para ajudar a destruir Israel. Que esse é o objetivo. Destruir Israel. Falaram ainda de 7 de outubro, que foi 2 anos depois. Mas o que eles fizeram foi, o Irã respondeu que a sua situação económica é muito difícil, mas que a sua raison d'être é a luta contra Israel e os Estados Unidos. Essa é a máxima prioridade do governo do Irã, e por isso eles seguirão canalizando todo o dinheiro que puderem para o Irã. E isso é bastante incrível, porque mostra realmente as duas cartas, a carta escrita ao Irã pelo Hamas e a carta de resposta do Irã ao Hamas, encontrada nos túneis, mostra o papel ativo, direto, que o Irã teve em tudo o que aconteceu. E no dia 7 de outubro, eu acho que é uma coisa que houve quem duvidasse disso, mas estas provas são bastante importantes. Henrique, um chamado a jihad que teria sido feito do Egito, mas aí o governo egípcio entrou em campo e já disse, espera aí, não é por aí. Explica o que está acontecendo. Desculpa, repete que eu perdi-te por um segundo, Leila. Repete a pergunta. A questão de uma convocação a uma jihad contra Israel, né, e a resposta egípcia a isso. Tu sabes que há uma organização com sede no Catar, que é considerada terrorista em vários países, entre eles a Arábia Saudita, chama-se a União Internacional de Sábios Muçulmanos, e com sede no Catar, e está muito próxima à Irmandade Muçulmana. Eles publicaram uma fatwa. A fatwa é um edito religioso que chama a todo muçulmano no mundo a lutar a jihad, a guerra santa contra Israel. Isso é a primeira vez que acontece em muitos anos uma coisa assim, e a resposta das autoridades muçulmanas egípcias foi muito dura e muito forte, dizendo que isso era uma loucura, que esse não é o caminho, que a jihad só pode levar à morte de mais pessoas e que é preciso encontrar outras vias para tentar resolver os problemas. O Egito considera a União Internacional de Sábios Muçulmanos uma organização terrorista. Eu falei com uma das diretoras da Liga Muçulmana Mundial, com sede em Riad, cujo líder é Muhammad Alissa, o imã de Meca, e eles disseram-me: isto é uma loucura, o Qatar não faz nada para parar estas pessoas e eles estão tentando incendiar o Oriente Médio. Nós não podemos ainda mais, não podemos permitir tudo isto, e isso mostra ainda mais a urgência, segundo eles dizem, de chegar a um cessar-fogo e de começar um processo que possa levar à normalização entre a Arábia Saudita e Israel, por um lado, e possa levar à continuação dos acordos de Abrão. Henrique, na semana passada, depois que a gente fez o nosso programa, Israel falou em tomar grandes áreas da faixa de Gaza, expandindo a ofensiva militar. Qual é a situação agora?
Por agora, eu acho que isso ainda não aconteceu. É mais uma questão de dissuasão, mas pode acontecer. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Mas neste momento ainda o que vemos são operações muito concretas dentro de Gaza. Praticamente não há combates, ou seja, os homens do Hamas fogem para os túneis e tentam esconder-se. Eles entendem que estão muito debilitados e que não têm a capacidade ainda como tinham há uns meses. E é por isso que não ouvimos neste momento falar praticamente de baixas israelenses, ou seja, de soldados mortos, porque praticamente não há combates. Mas, Leila, permite-me dizer-te uma coisa que eu sei que me repito, mas que é o mais importante no fundo de tudo isto, e é que o Hamas esconde à comunidade internacional que se eles tivessem libertado os reféns há 7 meses, a guerra tinha acabado há 7 meses. Se tivessem libertado os reféns no mês de outubro de 2023, a guerra teria acabado em outubro de 2023. E a mesma coisa acontece agora. Se eles aceitassem, e eles já renunciaram ao poder político em Gaza, eles dizem: nós não vamos controlar Gaza do ponto de vista civil, porque sabemos que o mundo árabe não vai aceitar uma coisa assim, de nenhuma maneira. Então, eles dizem nas negociações com a Al-Fatah, com a Autoridade Palestina, eles dizem claramente que eles entendem que não vão ser parte do novo governo que vai controlar Gaza no futuro. Não lhe chamam governo, chamam-lhe a Comissão Tecnocrática. Mas em qualquer caso sabemos que são palestinos relacionados com a Autoridade Palestina, com a Al-Fatah, que estão apoiados pela Arábia Saudita, pelo Egito, pelos Emirados Árabes Unidos, talvez pela Jordânia um pouco, mas em qualquer caso eles sabem tudo isto. O que eles fazem neste momento é lutar pelas suas vidas, tentar que Israel não os mate e, sobretudo, conseguir ser ainda a força militar que governa Gaza, mesmo com esta comissão da Autoridade Palestina que governa Gaza e que reconstrua Gaza. Eles querem ser o Hezbollah de Gaza. Mas têm um problema, que até mesmo no Líbano o Hezbollah está disposto neste momento a ser desarmado. Ou seja, que se no Líbano ele está disposto a ser desarmado, imagina em Gaza com esta situação. Então eu acho que Trump está-lhe a dar um pouco de corda a Netanyahu para tentar fazer um pouco mais de operações militares, debilitar um pouco mais o Hamas, ver o que é que acontece com estas manifestações anti-Hamas que vão e vêm. O Hamas matou várias pessoas que participaram nas manifestações depois de torturas terríveis, terríveis que eles lhes fizeram, detiveram-nos como era de esperar que isso ia acontecer, mas eu acho que Netanyahu não tem aqui uma carta branca infinita. Eu penso que vamos ver em maio, quando, permite-me ser adivinho por um momento, eu imagino que quando ele for à Arábia Saudita, um dos temas que vai falar em Riad com Mohammed bin Salman, com o rei de facto, o príncipe herdeiro, vai ser este: como acabar a guerra de Gaza e como fazer que Israel se retire de grande parte da faixa de Gaza, e essa poderia ser um dos pagamentos que Israel faça à Arábia Saudita a troco de outra coisa, que veremos o que é que Steve Witkoff, Jared Kushner e Donald Trump conseguem. Pois é, essa negociação tão importante agora a respeito do Irã, com peça, né, começando. E falando nisso, Henrique, já caminhando para encerrar, enfim, Rapessa Samer, não sei quais são os seus planos aí, se você junta a filharada, os netos, o que você faz por aí, como é todos. que eu decida? Todos. Vamos celebrar todos juntos o Seder. É verdade que é bonito, e este ano ainda mais. Vamos fazê-lo aqui e depois veremos Rola Moed, que é a semana dentro de Pesach, trabalha-se a meio gás, e vamos comer muita matzá, que isso é um pouco de problema. É melhor começar o regime já agora, não é? Mas vamos ver. Mas Hag Sameach, que seja, sabes, Pesach para mim é a festa que eu mais gosto.
é a festa com mais significado para mim, talvez conjuntamente com Hanukkah. É realmente uma festa maravilhosa, sobretudo porque aqui é a festa da primavera. E já se cheira a primavera na rua em Israel. Notas as flores, notas as laranjas, notas tudo. Imagina tu, Leila, que vocês no Brasil, ou quem estava na América Latina durante séculos, festejava a festa da primavera, quando para vocês é o quê? Outono, começa o outono? Ou seja, vocês festejam a festa da primavera quando é primavera em Israel, o que é incrível. Agora é também a festa da liberdade e Oxalá, o Ariel Cunha, o David Cunha e outros 57 que neste momento estão fechados num túnel às escuras, recebendo torturas físicas e mentais, gozem de liberdade o mais rapidamente possível e que não tenham que passar nem um ceder mais sendo prisioneiros do Hamas. É isso, Henrique, a gente torce pela travessia, torce pela liberdade, torce pela paz para todo mundo. Querido, muito obrigado, viu? Obrigado, um beijinho grande e Chag Sameach. É isso, gente, até. Tchau.